Ele carregava o apelido de Mão de Faca. Diziam que ninguém sobrevivia à sua visita. Naldinho do Mereto não nasceu monstro. Mas o sertão não perdoa quem chega ao mundo com fome e pouca esperança. Desde menino, carregava nos olhos um fogo estranho, uma espécie de fúria contida que nem a pobreza, nem as palmadas da mãe conseguiam apagar. O apelido nasceu muito antes do Caldeirão do Diabo. Surgiu na rua de chão batido onde ele roubava galinhas e ameaçava velhos com um punhal cego. Cresceu junto com ele, até se tornar uma lenda que corria de boca em boca, levando medo até onde a luz das velas não alcançava. O presídio que depois seria seu domínio não era apenas uma cadeia. Era uma fossa, um esgoto humano onde a sociedade despejava quem julgava impossível de recuperar. Muros rachados e torres de vigilância que pareciam desabar a qualquer momento. Lá dentro, o calor era sufocante. O odor de mijo, suor, mofo e sangue impregnava os pulmões, lembrando a cada segundo que ninguém ali tinha futuro. O Caldeirão do Diabo não ganhou esse nome por acaso. Dizia-se que quem entrava ali já estava morto, só não sabia ainda. Na madrugada abafada de um dia qualquer, quando Naldinho chegou algemado, os presos mais antigos sentiram um arrepio que ninguém soube explicar. Não era só pelo que ele já tinha feito lá fora, mas pelo que ele parecia pronto para fazer lá dentro. Seus olhos não procuravam compaixão, nem temor, procuravam oportunidade. E no Caldeirão, oportunidade tinha sempre o mesmo preço: violência. Os carcereiros, homens endurecidos pela rotina de guardar bandidos e assassinos, logo entenderam que Naldinho não se parecia com nenhum outro. Ele não gritava, não reclamava, não pedia nada. Passava horas sentado na beirada da cama de cimento, afiando um pedaço de metal como quem afiava a própria alma. Quando falava, sua voz era baixa, quase preguiçosa. Mas ninguém ousava interromper, porque cada palavra parecia carregada de promessas que só ele sabia cumprir. Na cidade onde nasceu o Mereto, ele era lembrado como o menino sujo que passava dias sem comer, que pedia restos na feira e dormia embaixo de carroça. Alguns diziam que foi a fome que ensinou Naldinho a não ter pena. Outros juravam que ele sempre teve aquilo dentro dele, uma escuridão que não se explicava. A verdade, como quase sempre acontece, era feita de pedaços de tudo isso. Ele cresceu apanhando da vida, e um dia decidiu que só bateria de volta, sem parar. A história de Naldinho do Mereto precisa ser contada porque ela é a prova viva de que todo criminoso começa como alguém invisível. Um garoto que ninguém viu chorar, que ninguém socorreu, que um dia aprendeu que quem não mete medo não sobrevive. E no sertão, medo é moeda mais valiosa que dinheiro. No Caldeirão do Diabo, cada ala era controlada por grupos rivais. Traficantes, pistoleiros, ladrões de banco, estupradores, todos divididos por códigos que ninguém de fora entendia direito. Mas quando Naldinho entrou, essa frágil balança de poder começou a ruir. Ele não precisava levantar a voz para se impor, bastava seu olhar. Um olhar que fazia até os mais violentos desviarem o rosto. Os primeiros dias de prisão foram um teste silencioso. Muitos queriam provar que aquele homem magro não passava de fama, mas ninguém teve coragem de ser o primeiro. Era como se todos esperassem que ele mostrasse porque tinha sido chamado de Mão de Faca. E ele mostraria, cedo ou tarde. O corredor principal do presídio parecia um túnel de concreto fedendo a amônia. As lâmpadas queimadas deixavam sombras dançando pelas paredes, sombras que pareciam sorrir. Ali a vida humana tinha preço de contrabando: cigarro, rapadura, pedras de crack. Era fácil matar, difícil era seguir respirando depois. Porque cada morte puxava outras como uma praga. Foi nesse ambiente que Naldinho encontrou seu palco. Ele não era um homem qualquer. Era o produto final de uma engrenagem social que moía ossos e cuspia monstros. A miséria que o forjou não era exceção. Era regra. E ele aprendeu depressa que dentro do Caldeirão, ser cruel era uma forma de não desaparecer. Alguns guardas se lembram do dia em que ele chegou. O transferiram de outra cadeia depois de um motim sangrento. As algemas mal fechavam em seus punhos finos. Mas ninguém se enganava, aquele homem sozinho podia iniciar uma guerra entre pavilhões. Quando foi levado à cela, ele ergueu o rosto, olhou a fileira de presos que o observavam, e deu um meio sorriso. Quem viu disse que nunca mais esqueceu. Era esse sorriso, sem alegria, sem piedade, que anunciava o começo de algo pior do que qualquer um ali imaginava. Porque Naldinho não só sabia matar, ele sabia ensinar outros a matar. E no Caldeirão, onde cada detento queria ser temido, isso era poder. Os dias seguintes foram de silêncio tenso. As facções se reuniram em cochichos. Os guardas que já não controlavam nada faziam vista grossa.
O diretor do presídio sabia que era questão de tempo até o nome de Naldinho aparecer nas fichas de óbito, mas ninguém sabia quando, nem como. Por isso, a história dele não pode ser apenas mais uma crônica policial. Ela é um espelho sujo do que acontece quando o Estado esquece seus filhos. Quando o abandono vira lei e a violência, a única forma de ser ouvido. No caldeirão do diabo, Naldinho se tornou lenda antes mesmo do primeiro corpo cair. Sua presença era um lembrete incômodo, que o sertão não cria só retirantes e trabalhadores humildes. Também cria predadores. E alguns deles aprendem a sorrir enquanto matam. Se você acha que já ouviu histórias de presídios violentos, espere até conhecer tudo que Naldinho do Mereto foi capaz de fazer. Porque dentro daquele inferno de muros rachados e corredores escuros, ele virou o diabo que batizou o lugar. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Dizem que quem nasce na beira do rio, cresce com água e lama nos ossos. E Naldinho do Mereto veio ao mundo assim, coberto de barro, cercado de silêncio e esquecido pelos homens. Seu primeiro choro não comoveu ninguém além da mãe, uma mulher magra de rosto gasto que carregava o corpo como quem carrega uma cruz. O pai, se é que teve um, sumiu antes do menino aprender a falar. Por isso, desde cedo, Naldinho entendeu que era ele contra o mundo. Mereto era uma vila pequena demais para aparecer nos mapas, mas grande o bastante para ter seus códigos de vergonha e medo. Lá, menino pobre não tinha infância. Tinha luta. E se não aprendesse cedo a meter respeito, virava passo de humilhação. Naldinho aprendeu antes dos 10 anos que chorar não adiantava. O que resolvia as coisas era o punho fechado. Quando faltava pão em casa, e faltava quase sempre, ele saía pelas feiras metendo a mão no que pudesse carregar. Mandioca, farinha, pedaço de carne roubada. Quando alguém tentava repreendê-lo, ele respondia com uma ameaça seca, dita num tom tão frio que até os adultos hesitavam. Foi nessa época que ele descobriu a faca. Uma lâmina pequena lascada que achou enterrada na beira do rio. Aquele objeto virou seu talismã, a extensão do braço magro e nervoso. Ele mesmo afiava na pedra, escondido como quem prepara um segredo. A faca virou companhia, consolo, promessa de que ninguém pisaria mais em sua dignidade. E se um dia precisasse usar, ele não tremeria a mão. O primeiro corte veio antes dos 12. Foi contra outro menino maior que tentou tomar o saco de farinha que ele tinha roubado. Naldinho enfiou a lâmina na coxa do rival com a naturalidade de quem dá bom dia. O sangue espirrou quente, sujando a camisa poída. Ele ficou olhando, fascinado, enquanto o outro gritava. Não correu, não chorou, não pediu desculpas. Apenas virou as costas e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Quem viu jurou que aquele dia ele deixou de ser criança. Na adolescência, ele já era figura conhecida nas bocas de fumo e nos becos onde se vendiam objetos furtados. Ganhou reputação de não ter medo. Uma coragem que mais tarde, ele mesmo diria que não era coragem, era falta do que perder. A mãe, vencida pela tuberculose, morreu num catre improvisado. Naldinho não chorou no enterro. Enterrou junto dela a última migalha de ternura que tinha no peito. A partir dali foi só descida. Primeiro, pequenos furtos e ameaças. Depois, brigas por território. Logo começou a fazer serviço para quem pagasse. Acerto de contas, intimidação, espancamentos. Tudo por dinheiro, ou às vezes só por não ficar parado. A faca sempre presente, tão parte dele que parecia uma extensão do osso. Quando completou 21, já não tinha mais quem o chamasse pelo nome de batismo. Era Naldinho do Mereto. O menino de olhar faminto se tornará homem de olhar predador. E foi nesse tempo que ele cruzou a linha definitiva, a do sangue sem volta. O primeiro assassinato não veio por acaso. Foi encomendado. Uma dívida de jogo. Um recado. O contratante queria que o devedor entendesse que ninguém engana quem manda. E Naldinho não apenas entendeu, executou com precisão que impressionou até os comparsas. A história correu rápido. Contavam que ele entrou na casa do homem com um pano enrolado no rosto, passou pela família sem pressa e encontrou o alvo dormindo. A lâmina deslizou pelo pescoço como se cortasse papel. Um único golpe seco. O homem morreu sem acordar. Quando os vizinhos chegaram, ele já estava longe, e no chão havia apenas um rastro de pegadas e sangue. Depois disso não havia mais volta. Seu nome virou moeda de troca nas bocas, nos pontos de jogo do bicho, nas conversas de beira de estrada. A cada novo serviço a lenda crescia. Alguns diziam que ele era contratado por traficantes. Outros que fazia trabalho particular, escolhendo as vítimas que julgava merecer. Ninguém sabia ao certo. O que todos sabiam era que onde Naldinho passava, ficava um silêncio pesado e um rastro de medo.
A polícia demorou a se interessar, porque no sertão, matar gente pobre era quase rotina. Mas quando os corpos começaram a se empilhar, alguém percebeu que não era coincidência. Era método. Uma caçada começou, mas nunca com força suficiente para pará-lo. As delegacias do interior não tinham estrutura, e Naldinho parecia sempre 2 passos à frente. Foi nesse contexto que ele construiu seu próprio código. Dizia que nunca matava mulher nem criança. Dizia que só aceitava serviço justo. Mas a verdade é que justiça, para ele, era um conceito elástico. Uma desculpa. Quando precisava, matava qualquer um. E depois dormia a mesma noite, sem remorso. Aos poucos, seu nome virou uma espécie de senha para o terror. Quando um comerciante se recusava a pagar pedágio, bastava alguém dizer: vai chamar o Naldinho. O homem pensava 2 vezes. E pagava. Porque ninguém queria a visita do mão de faca. Mas nem tudo era controle. Com a fama vieram os inimigos. Outros pistoleiros, chefes de quadrilha, pequenos chefes de facção. Cada um querendo provar que podia derrubar o mito. Cada um disposto a arriscar a vida pelo prestígio de matar quem todos temiam. Foi por causa de uma dessas disputas que Naldinho finalmente caiu nas mãos da polícia. Uma emboscada numa estrada vicinal. Ele sobreviveu aos primeiros tiros, mas não teve tempo de escapar. Quando os homens da lei chegaram, o encontraram ferido, mas consciente. Ainda segurando a lâmina suja, como quem preferia morrer ali mesmo. Só que a morte naquele dia não veio. Ao invés disso vieram algemas, camburão e o caminho sem volta ao caldeirão do diabo. Ali naquele presídio amaldiçoado, ele deixaria de ser apenas lenda do sertão, e se transformaria no terror absoluto dos corredores úmidos e escuros. Mas essa parte da história, você vai conhecer daqui a pouco. O primeiro assassinato de Naldinho foi mais que um crime, foi um rito de passagem. Até aquele dia ele era só mais um homem perigoso no sertão. Depois se tornou uma sombra que caminhava nas noites quentes, caçando desafetos e cobrando dívidas com a mesma frieza com que outros homens contam moedas. O serviço foi encomendado por um contrabandista de Caruaru. O alvo, um cobrador de dívidas que desviara parte da arrecadação. Não era pessoal. Nunca era. Apenas negócios sujos, como tudo naquele mundo. Mas para Naldinho foi o momento em que sentiu que finalmente tinha poder de verdade. Ele poderia decidir quem respirava. E quem não. O cobrador, homem gordo de bigode triste, nem desconfiou. Costumava beber todas as noites no mesmo boteco, sempre sentado na última mesa, com um copo de cachaça que nunca esvaziava. Era previsível demais. Fácil demais. Quando Naldinho chegou, não precisou disfarçar. Apenas entrou, sentou no banco oposto e pediu um copo. Ficou observando a fumaça do cigarro subir, esperando o momento certo. Os poucos clientes fingiram não perceber que algo estava para acontecer. Mas no sertão todo mundo sente quando a violência vai chegar. É um vento gelado que passa entre as mesas, um silêncio que toma conta do ambiente. E foi nesse silêncio que Naldinho se levantou, sacou a lâmina e cravou no peito do homem. Um único golpe fundo. O corpo estremeceu, o copo caiu, e o líquido se misturou ao sangue no chão de terra batida. Ele não correu, não gritou, apenas puxou a faca de volta, limpou a lâmina no tecido encardido da calça e saiu pela porta. Os outros ficaram paralisados, como se tivessem visto o diabo. Talvez tivessem mesmo. Naquela noite Naldinho voltou andando até o casebre onde morava. O suor frio escorria pelas costas, mas seu rosto não demonstrava nada. Quando fechou a porta, se olhou no espelho quebrado. Queria ver se ainda reconhecia o homem do reflexo. O menino faminto. O filho da mulher magra que morreu tossindo sangue. Mas já não havia traço dele ali. Só restava o predador. No dia seguinte, as conversas se espalharam. Foi Naldinho. Ele matou sem pestanejar. Nem parecia gente. Nos becos, o respeito e o medo começaram a crescer como erva daninha. Quem antes torcia o nariz quando ele passava passou a baixar os olhos. Quem tinha dívida pagava. Quem devia vingança repensava se valia o risco. E quem precisava de um serviço sujo encontrava ali a lâmina certa. A fama dele correu depressa, como fogo em palha seca. Não importava se você estava em Vitória, Bezerros, Caruaru ou nos becos de Olinda. Todo mundo sabia que havia um homem que matava sem hesitar. E que cobrava barato, desde que a causa fosse justa ou que pagassem adiantado. Com a reputação veio o poder, e também a responsabilidade de alimentar aquela lenda. Porque no sertão o medo é como um animal, se não o alimenta ele foge. Naldinho entendeu cedo que precisava agir sempre com a mesma frieza, a mesma precisão. Nunca deixava testemunhas que pudessem entregar seu paradeiro. Nunca vacilava diante da vítima. E principalmente nunca demonstrava remorso.
Seu segundo assassinato aconteceu poucos meses depois. Um comerciante que devia dinheiro ao mesmo contrabandista do primeiro crime. Desta vez, o recado tinha que ser ainda mais claro. Não bastava matar. Tinha que humilhar. Mostrar que não existia escapatória. E Naldinho fez como foi mandado. Entrou na loja no meio da tarde, e executou o homem na frente da esposa e da filha. Um tiro seco na testa, depois outro no peito. Pegou o dinheiro do caixa e saiu caminhando calmamente, enquanto os gritos ecoavam atrás dele. Quando chegaram ao local, os policiais só encontraram as marcas do crime e uma mensagem rabiscada no balcão. Pague suas dívidas. Assinatura nenhuma. Mas todos sabiam quem era o autor. Naldinho não precisava escrever seu nome. O método dizia tudo. As histórias se multiplicaram. Alguns diziam que ele tinha pacto com entidades do sertão, que ninguém podia capturá-lo porque era protegido por forças malignas. Outros juravam que era só coragem e frieza. Mas até os descrentes, no fundo, tinham receio de falar alto demais. Porque quem invoca o nome do demônio, às vezes acaba recebendo visita. O auge do medo veio quando ele começou a agir dentro dos presídios menores por onde passou antes do caldeirão do diabo. Lá, não importava que estivesse preso. Bastava um olhar, um recado sussurrado, e outro detento acabava morto no pátio. Foi assim que nasceu o mito de que Naldinho conseguia matar sem sair da cela. E quem se atrevia a duvidar acabava provando. A cadeia foi virando um laboratório de crueldade. A cada mês, ele parecia mais confortável naquela rotina de aço e concreto. Alguns guardas diziam que ele se sentia melhor atrás das grades do que na rua. Ali, ninguém fingia ser bom. Ali a violência era aceita, quase celebrada. E ele não precisava mascarar nada. Foi nesse ambiente que a lenda encontrou fertilidade. O menino magro de Mereto virou mão de faca. O nome que mães usavam para assustar filhos desobedientes. O nome que os desafetos rezavam para nunca ouvir anunciado no portão. Mas o primeiro sangue, aquele do cobrador de dívidas, foi o divisor de águas. Porque naquele instante Naldinho descobriu que matar não era só uma forma de sobreviver. Era a única forma de se sentir vivo. A lâmina, a vítima, o cheiro do sangue quente. Tudo isso formava um ritual que o transformava de homem em entidade. E quanto mais alimentava essa fome, mais impossível parecia voltar atrás. O tempo mostraria que aquela morte foi só a primeira de muitas, e que cada nova vítima aumentava o tamanho da lenda, e também o número de caçadores que queriam derrubá-lo. Mas quem quisesse encarar Naldinho precisava entender uma coisa: ele não tinha pressa, não tinha medo, e sobretudo, não tinha mais nada a perder. Depois do primeiro sangue, Naldinho do Mereto não precisou de muito esforço para fazer o medo crescer. Era como se o próprio sertão respirasse aquela lenda e a espalhasse pelo vento quente das estradas empoeiradas. Bastava alguém mencionar seu nome para que se instalasse um silêncio desconfortável nas rodas de conversa. Quando o assunto era Naldinho, ninguém queria saber detalhes, porque no fundo, todo mundo sabia que ele estava sempre escutando, mesmo que de longe. Nos anos que se seguiram, ele virou a principal peça de um tabuleiro violento que misturava pistoleiros, traficantes e políticos locais. Porque no sertão, as alianças nunca são simples. Uma hora você contrata o matador, na outra você se torna alvo dele. E Naldinho sabia disso melhor que qualquer um. Ele não tinha fidelidade a ninguém. Só a si mesmo e ao seu código torto, que mudava conforme o preço e a ocasião. Começou a montar uma rede de informantes. Gente pequena, que vendia fiado e se alimentava das sobras da criminalidade. Bicheiros, cobradores, carregadores de feira. Todos temiam Naldinho, mas alguns também o admiravam. Afinal, ele era o homem que desafiava a lei e ainda assim dormia tranquilo. O homem que passava pelas vielas como se fosse dono delas. Enquanto a fama crescia, a polícia se tornava cada vez mais impotente. Alguns delegados tentaram caçá-lo com operações mal planejadas. Rondas pela madrugada, cerco em sítios abandonados. Nada dava certo. Sempre faltava informação ou sobrava medo. Naldinho parecia ter olhos em toda parte. Sabia quem estava comprando munição, quem sussurrava seu nome para os tiras, quem ensaiava a rebeldia. Quando sentia cheiro de traição, agia rápido e sem hesitar. Numa madrugada abafada, um dos seus antigos comparsas decidiu delatá-lo. Fez um acordo com a polícia em troca de proteção e um dinheiro que nunca chegou a receber. No dia seguinte, os jornais estampavam que Naldinho do Mereto estava cercado. Mas quando os agentes invadiram o casebre onde ele supostamente dormia, encontraram apenas uma rede vazia e uma parede marcada com sangue. Uma frase tremida, escrita com o dedo: "Ninguém escapa do diabo". O traidor foi encontrado 3 dias depois, pendurado pelo pescoço numa árvore seca à beira da estrada.
a língua roxa, os olhos saltados. E costurado no bolso da camisa, um recado simples, para quem esquece que a amizade tem preço. Aquilo virou notícia, lenda e aviso ao mesmo tempo. O recado correu tão depressa que até as crianças sabiam. Ninguém, absolutamente ninguém, podia trair Naldinho e esperar viver para contar. Foi nessa época que ele começou a cobrar pedágio dos pequenos comerciantes. Não era muito dinheiro, mas era dinheiro constante. E ninguém tinha coragem de negar, porque se você se recusava, o castigo vinha na mesma semana. Às vezes, uma ameaça escrita no portão. Às vezes, um animal morto jogado na calçada. E se ainda assim houvesse resistência, o comerciante desaparecia. Dizem que numa noite de lua cheia, ele mesmo apareceu na venda de um homem que se negava a pagar. O dono acordou com o som seco de madeira batendo na porta. Quando abriu, encontrou Naldinho parado na soleira, coberto pelo manto preto que usava quando queria ser reconhecido de longe. Não precisou dizer nada. O olhar bastava. O homem tremeu tanto que caiu de joelhos. No dia seguinte não só pagou o que devia como ainda distribuiu cestas básicas no bairro, jurando que não era por medo, mas ninguém acreditou. Entre os matadores da região, Naldinho virou referência e ameaça. Alguns tentaram desafiá-lo, querendo conquistar respeito. Todos acabaram da mesma forma, enterrados em covas rasas com a marca de seu punhal no peito. Foi assim que o apelido Mão de Faca deixou de ser só boato e se tornou verdade incontestável. E quanto mais o sangue corria, mais crescia seu círculo de influência. Gente que antes zombava do menino sujo de Mereto agora fazia fila para pedir favores. Desde donas de casa desesperadas por vingança até vereadores que precisavam calar adversários inconvenientes. O crime não escolhe classe social, e Naldinho também não. Ele construiu a própria teia com paciência. Nunca foi dado a exibicionismos. Não frequentava cabarés, não gastava com luxo. Preferia guardar cada centavo em buracos secretos, como um animal desconfiado. E essa disciplina fazia dele diferente. Outros pistoleiros se perdiam em bebida e arrogância. Ele não. Ele era metódico, silencioso, constante. E era essa constância que apavorava mais que qualquer ameaça gritante. O caldeirão do diabo entrou em sua vida como consequência natural. Depois de anos de execuções, ameaças e negociações obscuras, o cerco se fechou. Foi pego numa operação que durou semanas de monitoramento. Pegaram-no no quintal de uma casa simples, sentado num caixote, como se não houvesse urgência nenhuma em fugir. Quando os policiais chegaram armados até os dentes, ele ergueu as mãos devagar, num gesto que parecia quase preguiçoso, e disse só uma frase: demoraram. Mesmo preso, ele não perdeu a pose. Ao contrário. No caldeirão, sua lenda encontrou o ambiente perfeito para florescer. Aqueles muros sujos e mofados eram um ninho de ferocidade. E Naldinho se tornou rapidamente o eixo de toda a violência que corria pelos corredores estreitos. Bastou uma semana para todos entenderem que não havia mais volta. O presídio tinha um novo dono, um dono que não precisava gritar para impor respeito. Os anos de fama foram também os anos de medo. A família dele, o que restava dela, fugiu de Mereto. Ninguém queria carregar aquele sobrenome. Ninguém queria responder perguntas que poderiam custar a vida. Mas ele parecia indiferente. O passado, a dor, o peso de qualquer culpa, tudo tinha sido enterrado no dia em que fincou a lâmina pela primeira vez. Do lado de fora, a sociedade fingia que ele era só mais um monstro, um caso de polícia. Mas no fundo todo mundo sabia que havia mais ali. Uma história de abandono, miséria e violência que começara muito antes de qualquer manchete de jornal. Uma história que ninguém queria assumir como responsabilidade. E foi assim que em poucos anos, Naldinho do Mereto deixou de ser apenas um pistoleiro para se tornar um mito cruel. Uma lenda que andava de pé no meio dos vivos e se alimentava do medo de todos. Quem olhava Naldinho do Mereto andando pelos corredores do caldeirão do diabo via um homem magro, quase mirrado, de andar silencioso e olhar sem pressa. Mas bastava prestar atenção um pouco mais de perto para perceber que ele carregava algo que poucos ali possuíam, um código próprio. Não era moral nem nobre, mas era dele. E quem ousava atravessar aquela linha invisível acabava descobrindo que mesmo no inferno de concreto e grades, havia regras que não podiam ser quebradas. Para muitos, ele não passava de um matador frio. Para outros era quase um juiz, alguém que se achava no direito de decidir quem merecia respirar e quem não. Talvez fossem as duas coisas ao mesmo tempo. Talvez não fosse nada disso. Mas no presídio onde homens viviam como bichos, a ideia de que Naldinho seguia um certo critério tornava tudo ainda mais apavorante. Porque ninguém sabia ao certo quais eram as fronteiras do seu senso de justiça, só sabiam que existiam.
Era famoso o juramento que ele repetia toda vez que alguém tentava comprar sua lealdade por qualquer preço: eu não mato mulher, eu não mato criança, e eu não mato homem covarde só por matar. Mas essa promessa tinha ressalvas. Ele mesmo dizia que covardia era uma doença que se manifestava de muitos jeitos. Roubar de um inocente era covardia. Denunciar sem razão era covardia. Trair um amigo era a pior de todas. E nessas horas, ele se sentia autorizado a agir como o carrasco que sempre foi. Dentro do caldeirão, havia quem dissesse que esse código era uma farsa, um verniz para justificar os próprios pecados. Mas até os céticos reconheciam: Naldinho podia ser cruel, mas nunca foi leviano. Se decidia tirar uma vida, não era por impulso. Era porque tinha se convencido de que aquele homem cruzou a linha. E quando isso acontecia, não havia oração nem santo que salvasse. Certa noite, um detento chamado Cezinha roubou uma parte do estoque de comida de outro preso que devia favores a Naldinho. Era um ato pequeno, banal até, mas dentro daquele universo onde cada migalha tinha valor de vida, foi visto como uma afronta. Cezinha tentou se desculpar, disse que passava fome, que não teve escolha. Naldinho ouviu tudo com paciência, sentado na quina da cama de cimento. Quando o homem terminou de falar, houve silêncio. Então, com a voz tranquila que ele usava para decretar sentenças, disse: quem rouba de quem me paga, rouba de mim. Quem rouba de mim já escolheu morrer. Nessa mesma madrugada, Cezinha foi encontrado no pátio deitado de lado como se dormisse. Mas o lençol que cobria o corpo estava encharcado de sangue. Uma única facada no coração. Nenhum recado escrito. Nenhuma ostentação. Só o corpo e a certeza de que dali em diante, ninguém mais duvidaria do alcance daquele código. Esse episódio virou lenda dentro do presídio. Os carcereiros passaram a sussurrar que Naldinho tinha o poder de entrar e sair das celas como um fantasma. Outros afirmavam que ele só precisava estalar os dedos para que outro preso fizesse o serviço por ele. Nunca se soube a verdade. Mas de um jeito ou de outro, o efeito era o mesmo: medo puro. Se havia algo que ele odiava mais do que traição, era a covardia de quem explorava os mais fracos. Houve outro caso, ainda mais célebre, quando um traficante preso ali resolveu ameaçar uma cozinheira do presídio, uma mulher velha que ganhava uns trocados servindo feijão aguado nos pavilhões. O homem jurou que se não trouxesse droga escondida nas panelas, ia quebrar seus ossos um por um. Quando Naldinho soube, não esperou a noite chegar. Foi até a cela do homem, bateu de leve na grade e pediu uma conversa. Alguns minutos depois, o traficante estava caído no chão, com a garganta rasgada de ponta a ponta. Quando os guardas chegaram, Naldinho estava sentado no banco da cela, limpando a lâmina na barra da calça, como se tivesse acabado de descascar uma fruta. Foi interrogado ou ameaçado, transferido provisoriamente para uma ala isolada. Mas não adiantou. Era como tentar prender o vento numa gaiola. A notícia daquele assassinato só reforçou o que todo mundo já sabia: ele não tolerava abusos contra quem julgava indefeso. E a velha cozinheira, que ninguém respeitava, passou a ser chamada de protegida do mão de faca. A partir daquele dia, nenhum outro preso ousou sequer olhar torto para ela. Esse senso de justiça distorcida foi o que manteve Naldinho vivo por tanto tempo. Mesmo entre os facínoras havia quem o respeitasse quase como uma figura mítica, um guardião do equilíbrio brutal que reinava ali dentro. Sabiam que ele não matava por capricho, mas também que não hesitava um segundo quando decidia agir. E essa previsibilidade, ou ilusão de previsibilidade, era tudo que impedia o caos absoluto. Se você perguntasse a qualquer preso veterano do Caldeirão do Diabo por que ninguém tentou assassinar Naldinho pelas costas, receberia sempre a mesma resposta: porque ele pode não te pegar hoje, mas vai te achar amanhã. Esse código de honra, que alguns chamavam de insanidade, era seu escudo e sua arma. Fez dele não só temido, mas também respeitado num grau que poucos criminosos alcançaram. Ele entendia que no mundo onde tudo se compra, quem tem princípios mesmo torpes, é quem dita as regras. E por mais macabro que parecesse, havia até quem sentisse certa gratidão por sua presença. Porque se não fosse por ele, a cadeia teria virado um território de abusos ainda piores. Mas cada escolha tem seu preço. E o preço de viver pelas próprias regras era o isolamento total. Não tinha aliados verdadeiros, apenas conveniências temporárias. Não tinha amigos. Não tinha afeto. Só tinha aquela lâmina e uma reputação que ele cultivava como o jardineiro sombrio cultiva espinhos. Alguns dizem que à noite, ele sentava no canto da cela e sussurrava nomes. Os nomes dos que já tinham caído pela sua mão. E que nesses momentos, seu olhar não era frio nem orgulhoso, era vazio.
Porque no fim, nem ele mesmo sabia se aquele código que repetia tantas vezes era um resto de consciência ou só mais uma desculpa para continuar matando. No caldeirão do diabo, o respeito se media pelo medo. E ninguém colecionou mais medo do que Naldinho do Mereto. Mas o que poucos percebiam é que todo esse poder tinha raízes num passado miserável, no menino que só queria que ninguém o humilhasse outra vez. Foi assim que ele se tornou não apenas um prisioneiro, mas uma autoridade paralela dentro dos muros. Alguém que ditava regras, cobrava contas e distribuía sentenças sem jamais levantar a voz. E foi assim que a lenda continuou crescendo, alimentada por cada vida que ele julgava indigna de seguir adiante. Para quem só ouvia falar de Naldinho do Mereto pelos jornais sensacionalistas ou pelas histórias repetidas nos becos de Recife, parecia que ele era feito de pedra. Como se não houvesse nele qualquer rachadura, qualquer fresta por onde a culpa pudesse entrar. Mas a verdade é que todo homem, por mais frio que seja, carrega cicatrizes que o tempo não consegue apagar. E as dele eram muitas, umas visíveis na pele, outras enterradas tão fundo que só se revelavam nos pesadelos. O caldeirão do diabo era, por si só, um lugar onde as almas se desfaziam devagar. A violência lá dentro não tinha pausa, não tinha piedade. Mesmo para quem parecia dominar tudo, cada noite trazia novos fantasmas. Naldinho sabia disso. Por mais que jamais admitisse, havia momentos em que seu próprio código cobrava um preço que ele não podia pagar. Os primeiros sinais de que algo nele começava a trincar vieram de madrugada. Era sempre de madrugada que o silêncio ficava mais pesado e o cheiro de mofo parecia mais forte. Dizem que nessas horas ele acordava suando frio, a lâmina apertada na mão, como se esperasse que todos os mortos viessem buscá-lo. Ficava ali, sentado na beira da cama de cimento, olhando para a escuridão, escutando vozes que ninguém mais ouvia. Alguns presos diziam que ele conversava sozinho, outros juravam que o viam rezar. E embora ninguém tivesse coragem de perguntar, todos sentiam que por trás daquela calma de assassino metódico, havia uma alma que não descansava. Porque todo matador, cedo ou tarde, descobre que nenhuma vingança é suficiente para calar a própria consciência. Mas não eram apenas os fantasmas internos que cobravam a conta. Do lado de fora, as famílias das vítimas não esqueciam. O nome dele rondava casas, igrejas, delegacias. Era pronunciado em orações de desespero e em promessas de vingança. Mães que perderam filhos juravam que um dia, viriam Naldinho pagando pelo que fez. E mesmo os homens da lei, que por tanto tempo fingiram não se importar, começaram a sentir que não podiam deixar aquela lenda crescer para sempre. Foi assim que, em segredo, começou a se formar uma rede de policiais, pistoleiros rivais e parentes de mortos que compartilhavam um único objetivo: acabar com Naldinho do Mereto. Eles sabiam que matar aquele homem não seria simples. Talvez não fosse sequer possível num confronto direto. Mas estavam dispostos a tentar, mesmo que isso custasse outras vidas. Enquanto isso, dentro do presídio, a rotina seguia o curso previsível de humilhações, surras e acordos sujos. Só que, com o passar do tempo, Naldinho começou a perceber que o medo que ele espalhava também tinha um efeito colateral perigoso. Quanto mais o temiam, mais queriam derrubá-lo. E cada novo aliado que ele aceitava por conveniência era um potencial traidor esperando o momento certo. Foi numa manhã sem sol que ele sentiu pela primeira vez que não tinha mais certeza de nada. Acordou com um gosto amargo na boca e um pensamento que não conseguia afastar. E se tudo isso não passar de uma ilusão? E se no fim, ninguém lembrar do que fiz? Aquela dúvida era pior do que qualquer facada. Porque mostrava que por trás do mito, havia um homem que não encontrava sentido no próprio caminho. Mas se de um lado ele carregava essas perguntas silenciosas, do outro, a violência continuava se impondo. A cada novo corpo que caía no pátio, seu nome se fortalecia. E era essa fama que mantinha vivos os pactos de sobrevivência. Ninguém ousava atacar Naldinho de frente. Mas a tensão crescia como uma cobra enrolada, esperando o momento de morder. Houve uma noite em que 3 facções decidiram unir forças para testá-lo. Armaram uma emboscada no refeitório, na hora em que ele sentava para comer o feijão ralo que serviam. Foram 4 homens, armados com pedaços de ferro e navalhas improvisadas. Acreditavam que a força dos números bastaria. Mas subestimaram a frieza de quem não tinha medo de morrer. Quando avançaram, Naldinho não correu. Não gritou. Apenas se levantou devagar, segurando o cabo da lâmina embrulhada no pano. O primeiro que chegou perto recebeu o golpe na garganta, rápido e silencioso. O segundo hesitou, e esse meio segundo foi suficiente para sentir o punhal no peito. Os outros 2 recuaram, mas já era tarde. Num pátio onde a morte era rotina, aquele ataque virou espetáculo.
E quem assistiu depois, repetia que nunca viram um homem tão calmo diante do perigo. No dia seguinte, os corpos foram levados para o necrotério improvisado, e Naldinho foi trancado numa cela de castigo. Passou 10 dias no isolamento sem banho, sem luz, sem qualquer contato humano. Foi ali que ele descobriu o outro preço da violência, o preço do esquecimento. Porque naquele cubículo ninguém repetia seu nome. Ninguém lembrava sua história. Era só mais um homem sujo, abandonado no escuro. Quando finalmente saiu, estava mais magro, mais silencioso. Mas seus olhos não tinham perdido o brilho gelado. Era como se aquela punição tivesse apenas fortalecido a certeza de que ele não era igual aos outros. Era algo pior. Algo mais difícil de destruir. Porém, cada vez que fechava os olhos, via os rostos dos que matou. Sentia o cheiro de sangue, o grito preso na garganta. E nessas horas, no mais profundo da madrugada, ele se perguntava se tudo o que fez algum dia se justificaria. Se todo aquele medo que espalhou valia o preço de viver como um espectro. O caldeirão do diabo era cruel com todos, mas com Naldinho parecia ter um pacto especial. Quanto mais ele se afirmava como senhor daquele inferno, mais isolado se tornava. Não havia amizade, não havia amor, não havia paz. Só a reputação que pesava como uma corrente. E ao mesmo tempo que ela o protegia, também o mantinha prisioneiro de si mesmo. No sertão, há quem diga que tudo que nasce do ódio morre na solidão. E no fundo, Naldinho sabia que esse seria seu destino. Porque cada facada que ele deu, cada vida que tirou, cavou o buraco onde ele mesmo se enterrava um pouco mais. E quando chegasse a hora, ninguém choraria por ele. Porque o preço da violência não se paga só com a morte. Se paga principalmente com a certeza de que a própria existência foi um desperdício de dor. No caldeirão do diabo, cada corredor tinha uma história de medo. Mas nenhuma se comparava àquela madrugada em que a lenda de Naldinho do Mereto se encontrou finalmente com seu próprio destino. Desde a emboscada no refeitório, todos sabiam que o cerco ao mão de faca só crescia. Facções rivais, policiais corruptos e até alguns antigos aliados começaram a conspirar. Porque quando um homem acumula tanto poder, chega um momento em que a própria sombra se torna insuportável para quem vive de joelhos. A tensão era tão densa que parecia empapar as paredes de concreto. Qualquer ruído, uma batida de grade, um grito distante, soava como o anúncio do acerto de contas. Havia rumores de que alguém lá fora tinha pago uma pequena fortuna para ver Naldinho morto. Outros diziam que era a própria direção do presídio que queria se livrar dele, temendo uma rebelião que pudesse virar manchete nacional. Mas ninguém sabia ao certo de onde viria o golpe. Só se sabia que viria. Foi numa sexta-feira de céu pesado, quando a noite caiu sem avisar e trouxe uma escuridão que parecia viva. O pavilhão onde ele ficava foi trancado mais cedo do que o habitual. Os guardas circulavam em grupos, falando baixo como quem partilha um segredo sujo. Alguns presos se encolheram em suas celas, tentando fingir que dormiam. Outros se aproximaram das grades, curiosos por saber se aquela seria a noite em que o diabo cairia. Naldinho, como sempre, parecia alheio. Sentado na quina da cama de cimento, afagava o cabo da faca embrulhada num trapo imundo. Seu rosto era uma máscara imóvel. Mas seus olhos não descansavam, examinavam cada detalhe, cada sombra que se movia no corredor. Talvez ele não soubesse exatamente o que viria, mas sentia que aquela noite não era como as outras. Foi perto da meia-noite que tudo começou. Primeiro, o barulho das chaves girando no portão principal. Depois, passos apressados, pesados, como de homens que não queriam ser vistos. 4 vultos surgiram na penumbra, todos armados de facões improvisados e pedaços de ferro. Os que assistiram de longe juram que o momento parecia uma procissão macabra. 4 sombras carregando a sentença de morte de um único homem. A cela de Naldinho não tinha tranca comum. O cadeado fora trocado depois da última briga. Mas naquela noite pareceu abrir fácil demais. Quando a porta rangeu, o corredor inteiro prendeu a respiração. Alguns presos se ajoelharam, como se presenciassem algo sagrado. Porque ali não era apenas uma vingança. Era um ritual que precisava acontecer para que todos acreditassem que no fim, até o mais temido encontra seu algoz. O primeiro homem entrou com a lâmina erguida. O segundo, logo atrás, trazia uma corrente enrolada no punho. O terceiro e o quarto fecharam o caminho, para que não houvesse fuga. Mas Naldinho não tentou fugir. Levantou devagar, o corpo todo em tensão, os olhos fixos nos invasores. E então falou com uma voz tão calma que pareceu rasgar o silêncio: vieram em 4. Devia ter vindo em 8. Foi nessa fração de segundo que se ergueu o confronto final. O primeiro golpe veio da esquerda, um arco de aço que visava sua cabeça. Naldinho desviou por instinto, sentindo o vento gelado do facão passar rente ao rosto.
O segundo homem tentou prendê-lo com a corrente, mas recebeu a faca enterrada na coxa, até o osso. O grito ecoou pelo pavilhão, despertando ecos de pavor. O terceiro avançou com o ferro em riste. Naldinho recuou, mas a lâmina do primeiro agressor encontrou seu ombro, rasgando carne e tecido. O sangue jorrou quente. A dor aguda quase o fez ceder. Mas ali não havia espaço para hesitar. Ele empurrou o homem ferido contra os outros dois, criando um instante de confusão. E nesse instante sua faca subiu outra vez, desenhando um arco mortal que acertou a garganta do agressor mais próximo. O homem caiu de joelhos, mãos apertando o corte profundo, até tombar num silêncio que parecia selar o destino de todos. Os outros três hesitaram. O sangue no chão, o cheiro metálico, a respiração entrecortada de Naldinho. Aquilo não era uma briga comum. Era a cena final de uma história que tinha começado anos antes, lá no sertão, quando o menino faminto decidiu que não aceitaria mais ser vítima. O homem da corrente tentou um novo ataque, mas a faca encontrou espaço entre as costelas. Um estalo seco, um soluço curto, e o corpo perdeu força. Restavam dois. E por um segundo, seus olhos se cruzaram num entendimento mudo, não havia mais retorno. Ou terminavam ali, ou jamais voltariam a erguer a cabeça. Foi então que um som diferente quebrou o transe. O alarme do presídio, berrando com uma fúria que fazia as paredes tremerem. As luzes de emergência piscaram, tingindo o corredor de vermelho. Passos de guardas ecoaram ao longe. E no meio daquele caos, Naldinho ergueu o rosto, os olhos fixos nos dois últimos homens, e sorriu. Não era deboche, nem orgulho, era aceitação. Ali, enfim, ele encontrava o fim que sempre soubera que o esperava. O terceiro homem largou o facão e correu para fora, tropeçando nos corpos caídos. O quarto ficou paralisado. E nesse momento, a porta da cela foi escancarada por 3 guardas armados, que apontaram fuzis para todos os lados. Gritaram ordens, chutaram as armas, puxaram o homem paralisado pelo colarinho. Só então olharam para Naldinho. Ele estava coberto de sangue. Parte dele próprio, parte dos outros. O braço esquerdo pendia inerte, cortado até o osso, mas ainda segurava a faca com a mão direita, como se fosse extensão do próprio corpo. Um dos guardas gritou para largar. Ele obedeceu. A lâmina caiu no chão, com um ruído seco que selou aquela noite para sempre. Os sobreviventes foram arrastados. Os corpos recolhidos em silêncio. E Naldinho foi levado algemado por um corredor que parecia mais estreito do que nunca. Enquanto passava, presos escondiam o rosto ou fitavam-no com uma mistura de horror e respeito. Porque ninguém ali jamais esqueceria que ele enfrentou 4 homens e saiu vivo. Ferido, mas de pé. Na enfermaria improvisada, costuraram seus cortes sem anestesia. Ele não reclamou. Não chorou. Apenas olhou o teto rachado, respirando com dificuldade. E quando terminou, disse ao enfermeiro uma única frase: o preço chegou. Era verdade. O preço chegará. E aquele confronto final não era apenas o clímax de sua história. Era o início do desfecho inevitável. Porque mesmo que o corpo aguentasse, a alma já estava em pedaços. Quando a madrugada se dissipou sobre o caldeirão do diabo, restaram apenas as marcas, o chão manchado de sangue, as celas com cheiro de medo, o corredor silencioso onde 4 homens caíram sem que ninguém ousasse intervir. O confronto que muitos acreditavam ser o fim imediato de Naldinho do Mereto não foi. Mas naquele instante ficou claro que o fim se aproximava com passos lentos e certeiros. Enquanto o corpo dele se recuperava na enfermaria improvisada, sua lenda atingiu o ponto máximo. Até os carcereiros que se orgulhavam de não temer nada passaram a evitar seu olhar. Os presos antes submissos, agora tratavam Naldinho com uma reverência que ultrapassava o medo. Era como se, ao sobreviver àquela emboscada, ele tivesse cruzado o limite que separa homens de entidades. Como se nada mais pudesse derrubá-lo, exceto a própria morte. Mas por trás da aparente vitória havia rachaduras que ninguém via. As feridas do corpo, costuradas às pressas, infeccionaram. O braço esquerdo não voltou a mover-se como antes. O corte profundo na lateral do tórax ardia noite e dia, impedindo-o de dormir. E pior que a dor física, era o vazio que ocupava sua mente quando a febre baixava. Porque Naldinho sabia, aquilo não era mais vida. Era só o prolongamento de uma história que já tinha passado do ponto de retorno. Enquanto os dias escorriam, surgiram boatos de que ele seria transferido para outro presídio, longe do Nordeste. Diziam que a Secretaria de Segurança não queria correr o risco de uma rebelião em torno do nome dele. Outros afirmavam que o diretor do Caldeirão queria simplesmente varrê-lo do mapa, apagá-lo da memória coletiva antes que seu mito se tornasse uma bandeira para novos motins. Ninguém confirmava nada, mas todos pressentiam que algo estava sendo tramado, e que não seria nada limpo.
A confirmação veio numa noite sem lua. Um carro preto, com placas cobertas de lama, estacionou discretamente no pátio interno. Dele desceram 4 homens de terno escuro, que não usavam identificação. Alguns guardas mais antigos juraram reconhecer entre eles um delegado aposentado, conhecido por resolver problemas que a justiça não conseguia. Outros diziam que eram pistoleiros a soldo do Estado. A verdade, como sempre, ninguém sabia por completo. O que se sabia é que naquela madrugada, Naldinho foi retirado da cela sem aviso. 2 testemunhas contaram que ele estava deitado quando os homens chegaram. Não reagiu. Apenas abriu os olhos e encarou o primeiro deles, que apontava uma arma curta. O diálogo que se seguiu virou lenda. "Você sabe para onde vai?" perguntou o homem de terno. "Sei", respondeu Naldinho, a voz seca como pedra. "E mesmo assim não vai resistir?" "Eu já resisti demais." Levantou-se devagar com o braço enfaixado e caminhou entre eles como se fosse apenas mais uma madrugada. E em certo sentido, era mesmo. Porque toda noite, desde menino, ele se acostumara a esperar pelo fim. Talvez só não soubesse que seria naquela. Levarão-no pelos corredores escuros. Nenhum outro preso viu seu rosto naquele momento, mas todos ouviram o eco dos passos. Alguns dizem que parecia o som de um cortejo fúnebre. Quando chegaram ao pátio interno, o carro ainda estava com o motor ligado. Um dos homens abriu a porta traseira. Naldinho olhou para dentro e por um instante pareceu sorrir, um sorriso pequeno, que não era de triunfo nem de medo. Era resignação. A versão oficial diria, dias depois, que ele fugiu durante a transferência e morreu num tiroteio em área de mata. Mas quem viu aquela madrugada garante que nunca houve tiroteio. Só houve silêncio. E depois, sumiço. O corpo não apareceu. O carro desapareceu. E o caldeirão do diabo voltou a ser apenas mais um presídio lotado, com homens miseráveis empilhados uns sobre os outros. Para alguns, isso foi alívio. Para outros, um insulto. Porque a ausência do corpo tornou impossível o fechamento da história. Sem corpo não há morte definitiva. Sem morte não há paz. E o nome dele continuou rondando as conversas como uma ameaça. Os jornais sensacionalistas se aproveitaram da dúvida. Manchetes gritavam: "Mão de faca escapa da morte. O demônio de Mereto vivo ou morto?" A cada nova edição, a história crescia. Um dizia que ele estava escondido no interior da Bahia, reorganizando antigos aliados. Outro jurava que viram Naldinho atravessando a fronteira rumo à Bolívia. As versões se multiplicavam, alimentadas pelo medo e pela curiosidade. Mas, entre os que viveram aquela noite de perto, ninguém tinha dúvida. Aquele carro preto foi o fim. Não havia fuga. Não havia recomeço. Só havia o destino que ele mesmo construiu, golpe a golpe, corpo a corpo. Dentro do presídio, alguns celebraram. Outros choraram em silêncio. Mas todos entenderam que, ao contrário do que se dizia, Naldinho não era invencível. Era só um homem que pagou o preço completo por cada escolha. E talvez tenha sido esse o motivo pelo qual seu corpo jamais apareceu. Porque em algum nível, até seus algozes reconheceram que, para monstros criados pelo abandono, não existe sepultura comum. Os meses seguintes foram estranhos. O silêncio que tomou o caldeirão parecia mais denso. Os conflitos entre facções voltaram a crescer, porque não havia mais o equilíbrio do medo que Naldinho impunha. O presídio se tornou novamente um barril prestes a explodir, e foi então que alguns perceberam o que ele representava, não só violência, mas também ordem. Uma ordem cruel, mas que mantinha certas linhas delimitadas. Fora dali, nas cidades do sertão, as histórias se espalharam como sementes ao vento. Alguns contavam que ele morreu com um tiro na nuca. Outros diziam que foi estrangulado e enterrado numa cova sem nome. Houve quem acreditasse que ele estava vivo, escondido, aguardando a hora de voltar. E toda vez que algum crime brutal acontecia, havia quem sussurrasse que só podia ser obra de Naldinho, porque lendas não morrem fácil. E assim terminou, ou começou, o desfecho implacável de Naldinho do Mereto. Não houve velório. Não houve despedida. Não houve corpo. Só restaram perguntas e uma história que ninguém consegue esquecer. Porque no fim, ele se tornou exatamente o que sempre perseguiu. Um nome maior que a própria vida. O corpo nunca apareceu. Nem rastro, nem fotografia, nem laudo assinado por algum perito cansado. Para muitos, isso bastava como prova de que Naldinho do Mereto continuava vivo, em algum buraco esquecido do sertão,
pronto para retornar quando ninguém mais esperasse. Outros preferiam acreditar que estava morto, enterrado numa cova rasa de terra vermelha, sem cruz, sem nome, apenas mais um desaparecido na lista dos que o sistema preferiu esquecer. Mas a ausência do corpo alimentava algo muito maior que uma simples especulação. Alimentava uma lenda. O nome dele passou a ser repetido com uma naturalidade inquietante. Estava nas conversas das feiras, nas rodas de cachaça, nos cochichos dos corredores das delegacias. Bastava que algum crime brutal acontecesse, bastava que alguém fosse encontrado degolado no matagal, que surgia o mesmo sussurro: foi coisa do Mão de Faca. Nunca havia prova, só o temor coletivo. Mas no sertão o medo compartilhado é quase tão real quanto o fato. Em Mereto, a vila onde ele nasceu, o nome de Naldinho ganhou contornos de maldição. Alguns antigos vizinhos passaram a evitar falar dele à noite, jurando que sua alma rondava a beira do rio onde, quando criança, passava as tardes afiando a faca. Diziam que quem mencionasse seu nome depois da meia-noite chamava o próprio azar. E se algo ruim acontecia, doença repentina, animal morto no quintal, ladrão invadindo casa, sempre tinha quem culpasse a sombra de Naldinho. Na cadeia, o silêncio sobre seu destino virou lei não escrita. Alguns veteranos que dividiram o corredor com ele passaram a ser tratados com respeito supersticioso. Eram vistos como homens que tinham sobrevivido ao contato direto com o demônio. Mesmo os carcereiros endurecidos evitavam falar dele em voz alta, porque no fundo, todos sabiam que, vivos ou mortos, certos homens não deixam de assombrar quem os teme. As facções criminosas que por anos disputaram o domínio do Caldeirão do Diabo, também usaram sua memória como bandeira. Um grupo se autodenominou os Discípulos do Mão de Faca, aproveitando a mística para recrutar novatos que cresceram ouvindo histórias sobre ele. Para esses jovens sem futuro, Naldinho não era só um matador, era um exemplo de força que nenhum governo conseguirá dobrar. Ele virou símbolo de resistência torta, de coragem que não se explica. E isso, para quem nasce sem nada, tem um poder maior do que qualquer discurso. E assim sua fama se espalhou além dos muros do presídio e das fronteiras do sertão. Foi parar nos noticiários sensacionalistas que alimentaram a fogueira de boatos. Cada repórter inventava um detalhe novo, que Naldinho tinha uma lista de políticos marcados para morrer, que havia deixado uma fortuna enterrada em latas de óleo, que planejava voltar e retomar tudo que perderá. Era difícil separar o que tinha base e o que era apenas delírio, mas ninguém se importava com a verdade. O mito vendia jornal, rendia clique e alimentava medo. No sertão, crianças cresciam ouvindo que se não dormissem cedo, Naldinho viria buscá-las. Para muitos virou figura de folclore macabro, uma história contada para ensinar obediência. Mas bastava prestar atenção no tom de quem contava para perceber que não era só invenção. Havia algo real naqueles olhos que desviavam o olhar ao pronunciar seu nome, porque todo mundo conhecia alguém que perderá parente ou amigo pelas mãos dele. Em algumas regiões, a memória virou canção. Repentes improvisados em feiras e festas lembravam os feitos de Naldinho como quem recita um salmo invertido. Versos que falavam de seu silêncio, de seu punhal, das madrugadas em que desaparecia dos becos sem deixar rastros. Os violeiros ganhavam uns trocados para repetir a história que ninguém esquecia, como se cantar a morte fosse a única maneira de domá-la. Mas para quem esteve mais perto dele, a lenda tinha outro gosto, o gosto amargo de quem sabia que não havia nada de grandioso naquela violência toda. Só dor, perda e uma solidão que cresceu junto com a fama. Alguns homens que o conheceram diziam que por trás do olhar sem remorso, havia sempre um menino faminto que nunca saiu da beira do rio. Um menino que queria respeito porque nunca teve afeto, e que preferiu ser temido, já que ninguém jamais o amou. O eco do nome de Naldinho atravessou décadas e ainda hoje ressurge quando algum crime escandaliza a opinião pública. De tempos em tempos, um policial aposentado concede entrevista dizendo que tem certeza de que ele morreu naquela madrugada. Outros juram que o viram em feiras do interior, disfarçado de velho vendedor de facas, sorrindo de canto de boca. O mito é tão resistente porque oferece o que toda lenda oferece, a fantasia de que certas criaturas são maiores que o destino. Mas a verdade é que mesmo se ainda estivesse vivo, Naldinho do Mereto não teria para onde voltar. A vila que o viu nascer hoje é um amontoado de casas abandonadas. Os parentes sumiram, fugidos do peso do sobrenome. E as poucas testemunhas que poderiam contar detalhes do seu fim preferiram calar. No sertão o silêncio também é proteção. Alguns dizem que ele se tornou o fantasma que sempre pareceu ser. Uma entidade sem corpo, só lembrança.
Outros acreditam que foi só mais um homem que perdeu tudo, até a própria identidade, devorado por uma vida que começou torta. Seja como for, ninguém consegue falar dele sem sentir o arrepio gelado de quem sabe que certos nomes carregam maldição. No fim, o eco da lenda de Naldinho do Mereto é também um espelho. Ele mostra o que nasce quando o abandono se junta com a violência. O que floresce quando o Estado vira as costas e deixa o sertão se virar sozinho. O que acontece quando a única justiça que se oferece a um menino é a do medo. E enquanto houver alguém sussurrando seu nome nas noites quentes do sertão, ele não estará totalmente morto. Porque lendas, ao contrário dos homens, não precisam de corpo. Só precisam de quem acredite nelas. No fim, a história de Naldinho do Mereto não é só sobre crime. É sobre o que nasce quando a fome se mistura com o abandono. Sobre o que cresce quando ninguém estende a mão, quando a única lição aprendida é que quem não mete medo acaba engolido pela miséria. Ele não era um monstro criado do nada. Era fruto de um sertão esquecido, onde a vida humana vale menos que um boi, onde a justiça chega tarde, quando chega. O menino que afundava os pés na lama do rio não sonhava em se tornar lenda. Não queria ser chamado de mão de faca. Só queria existir sem que o mundo cuspisse na sua cara. Mas, aos poucos, a raiva virou escudo. O escudo virou arma. E a arma virou identidade. Quando percebeu, já não sabia mais quem era sem ela. A violência no começo foi sobrevivência. Depois foi vingança. Mais tarde, rotina. Até que um dia, virou a única forma de sentir que ainda respirava. Porque há homens que se acostumam tanto ao cheiro do sangue que não conseguem mais viver sem ele. E quando isso acontece, a morte passa a ser só mais um detalhe. Muitos tentaram explicar como ele conseguiu aterrorizar tanta gente por tanto tempo. Alguns diziam que era coragem, outros que era demência. Mas quem entendeu de perto sabia, não era uma coisa nem outra. Era a certeza de que quando não se tem nada a perder, qualquer ato, por mais extremo que seja, parece justificável. E esse é o perigo dos homens sem raízes. Eles podem se mover por caminhos que ninguém mais ousa. Podem ir além do medo comum, porque não tem nada que os prenda. Quando se olha a história de Naldinho com distância, pode parecer só mais uma sequência de mortes. Só mais um criminoso brutal que virou manchete. Mas é aí que mora o engano. Porque cada vítima, cada sangue derramado, cada ameaça sussurrada ao pé do ouvido, tudo isso era parte de um teatro maior. O teatro de uma sociedade que finge não ter responsabilidade sobre os monstros que cria. O sertão ensinou Naldinho a endurecer antes da hora. A rua ensinou que quem não ataca primeiro apanha até morrer. A cadeia ensinou que o respeito se conquista à base de medo. Nenhum desses ensinamentos veio de graça. Todos cobraram pedaços da alma dele, até não sobrar nada que pudesse ser chamado de humano. E ainda assim, há quem jure que nos últimos dias, ele parecia cansado. Como se quisesse, enfim, soltar o punhal que carregou por tanto tempo. Mas a lenda não permitia. Porque uma vez que seu nome passou a significar terror, não havia retorno. Ele não podia baixar a guarda. Não podia demonstrar fraqueza. Não podia pedir perdão. O personagem que criou para se defender se tornou prisão pior do que qualquer cela. E no fim, ninguém consegue viver para sempre na ponta de uma faca. O desfecho, a madrugada sem corpo, o carro preto, o sumiço, foi a conclusão lógica de uma trajetória onde tudo tinha prazo de validade. Quando se constrói poder baseado em medo, cedo ou tarde aparecem homens dispostos a destruir esse mito, nem que seja só para mostrar que ninguém é invencível. Foi isso que aconteceu com Naldinho. Não importava se ele sobrevivesse ao último ataque ou se sumisse para sempre. O destino dele estava selado desde a primeira morte. E no entanto, mesmo morto, ou desaparecido, ele continua presente. Porque no sertão toda bala encontra seu destino. Toda lâmina guarda memória. Toda injustiça cria uma semente que brota em outras gerações. Naldinho era o filho de uma terra sem amparo. E se amanhã nascer outro menino igual, não vai ser surpresa para ninguém. Talvez a lição que fica seja essa: quando se fecha os olhos para a miséria, ela sempre dá um jeito de voltar. Quando se abandona crianças à própria sorte, elas crescem afiando facas. Quando se ri da dor dos outros, essa dor se multiplica até virar correnteza. E ninguém, nem o mais protegido dos homens, escapa de ser engolido por essa correnteza um dia. Alguns dizem que seu fim foi covarde, levado sem resistência, como um animal cansado de lutar. Mas quem viu de perto entendeu que não era covardia. Era cansaço. Porque ninguém aguenta ser lenda por tanto tempo. Porque todo matador, no fundo, espera pelo dia em que vai deixar de sentir o peso da própria fama. E para ele, esse dia chegou quando entregou a faca sem protestar. No sertão, seu nome ainda assombra. Em Mereto virou maldição.
Na cadeia, é lembrado como a personificação do medo. Mas se você prestar atenção, vai perceber que há algo mais por trás do mito. Há o retrato de um país que prefere apontar o dedo para o monstro do que perguntar de onde ele saiu. Há o aviso de que toda sociedade que abandona seus filhos colherá violência. E há a constatação de que, por mais que tentem apagar rastros, certas histórias continuam vivas, porque carregam verdades que ninguém quer enfrentar. Naldinho do Mereto não foi só mais um pistoleiro. Foi o resultado de um caldo de pobreza, descaso e vingança que fermentou durante décadas. Quando se pergunta quem o transformou no mão de faca, a resposta é incômoda: fomos todos nós. Porque cada vez que fingimos que certos lugares não existem, cada vez que ignoramos a fome, cada vez que aceitamos a injustiça como destino, criamos mais um. E enquanto existirem becos sem luz, crianças sem futuro e homens sem medo de nada, outras facas vão surgir. Outras lendas vão nascer. E outros finais sangrentos vão acontecer. Porque no sertão toda bala encontra seu destino. E toda vida marcada pela violência acaba se tornando história. Uma história que se conta baixinho no canto da sala, para que as crianças aprendam cedo que o mundo não é justo. E que às vezes o maior perigo não vem do diabo, mas do homem que um dia foi deixado sozinho com a própria dor. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho.